Começa aqui, né, mostrando um personagem indo de arrasta por uma mulher. Que mulher, né, meus amigos? Moça bonita. Moça bem feita. Já mostra uma tela de sistema dizendo o cancelamento do casamento, requerimento, morte de Dekulien. Mas na real era só o nosso protagonista dando graças a Deus de ter terminado isso aí no computador dele. Ele vê que finalmente ele não tá mais falando e demorou eras para poder arrumar esse bug Zé Ruela aí. Finalmente ele conseguiu ajeitar aquele erro que ficava acontecendo na rota do cancelamento do casamento. O nome do nosso garotão é Kim Onji. Eu tô quase livre dessas horas extras intermináveis. O nosso protinha é um desenvolvedor de jogos, meio que já tava na cara, né? Essa empresa que ele está, né, é um estúdio de desenvolvimento de jogos de console. A REW. Na Coreia do Sul é conhecida por ser um terreno baldio para jogos de console. A REW apareceu como uma tempestade, lançou jogos que foram um sucesso, um após o outro. E rapidamente ela virou um estúdio que todos no mundo já sabiam sobre ela. E o jogo que ele está testando, né, é chamado de AAAAA. Antônio zoando, é esse mesmo nome. Que ela colocou todos os seus investimentos e lucros para poder fazer essa bodega desse jogo. Em outros casos, né, se esse jogo aí não se sair bem, eles estão lascados. E a essência desse jogo é a dificuldade e a história podem mudar dependendo das escolhas do jogador. Talvez seja do fato de que o jogo seja em single player e altamente avançada e personagens nomeados, e está recebendo muita atenção da comunidade. E além disso, existem dezenas de classes como cavaleiro, mago, explorador, demônio, caçador de demônio, nobre, rei e mais, e etc. E graças à grande variedade de classes, os jogadores têm a liberdade para escolher o que eles quiserem ser no jogo. Em outros casos, né, meus camaradas, se esse jogo se sair bem, eles vão nadar em dinheiro. Mas em outros casos, né, se por acaso o jogo flopar, o estúdio vai cair junto com ele, com o jogo. E ele decide olhar as configurações de personagem novamente. E a razão dele estar fazendo horas extras nos últimos meses é esse carinha aí. O personagem principal que agora finalmente está livre dos bugs. A morte de Dekulien. Pô, eu não vou saber pronunciar essa bodega aqui, tá? Tá aí o nome do menor completo aí, tá? Ele é um dos chefes intermediários do jogo. E também um vilão nomeado. E tiveram incontáveis erros que ele teve que arrumar, né, em todas as rotas possíveis que aparece o personagem. E finalmente achou uma maneira, né, de poder matar ele sem dar erro ou algo do tipo. E a razão da morte dele nessa rota aí foi esfaqueamento pela esposa dele, ou noiva. Mas ele acha que faz sentido, né, já que ele fez muita merda. Oxi, como está indo o teste? E essa pessoa aí, né, é a líder do time de desenvolvimento que ele faz parte. Io Ara. Acho que esse é o nome dela. E ela também é a ex-namorada dele. E os dois meio que ficaram juntos por 7 anos, meus amigos. 7 anos não é pouca coisa não, hein, mano? E os dois se sentiam muito felizes quando passavam o tempo juntos e tudo mais. E porque se separaram, caramba. E o Prota era um preguiçoso, né? E ao contrário dela, né? Que era viciada no seu trabalho desde o berço. E graças às ambições dela, ela fez ele se tornar uma pessoa melhor. Mas no fim, os dois acabaram terminando. Por algum motivo, eles terminaram. E mesmo com os esforços dela, ele não conseguiu mudar. E ela ouviu falar, né, que ele estava tendo algumas dificuldades com bugs. Mas tem um porém aí, rapaziada. Por 7 meses depois disso, ele soube que ela já tinha outra pessoa. Então quer dizer que ela já estava chifrando ele, será, mano? Eu tô achando que foi isso, hein? É, pelo que eu tô vendo, as coisas estão indo bem, né? Com o cara novo, né? Os rumores correm rápido nessa empresa, né? Bem, eu acho que estão indo bem sim. Caralho! Mulher, mano! É mulher! Vagabunda. Quer dizer, que legal. Tá, ouvindo isso agora não é nada bom. Ah, e eu espero que você case com ele, tá? Vagabunda. Para de ser e sádico e foca aí nos bugs logo, rapaz. E ela diz que ele precisa fazer mais mudanças, pois algumas coisas mudaram no fim da história. E ele pergunta se ela tem certeza que ele é um chefe intermediário. Ele parece só matável mesmo. Bem, entre ambos, o jogo, o Dekulien, com o passar do cenário, ele vai progredindo e ficando mais forte. E a dificuldade do jogo depende das escolhas do próprio jogador no final. Então, ela acha que sim, né? Ai, você
Você sabia que o modelo desse personagem foi você? Termina de falar aí, minha filha. Completa a frase. Você não percebeu isso? Vocês dois são idênticos. Como assim, minha filha? Eu só encontrei o artista umas 2 vezes só. E ela disse que é por isso mesmo que quando ela encontrar ele no jogo, vai matar ele imediatamente. Caraca, minha filha, pra que tanto ódio contra o nosso prota, que é isso? E ela até conta, né, que a personalidade dos dois são parecidas também. Mas ele vê que as últimas palavras do cara foi... Tá aí na falinha, né? Vocês vão entender. E como os dois são parecidos, né? Não tem como eles ser parecidos, né, mano? Mas ela disse que é pra chegar de papo furado e pergunta como está a experiência do jogo. Ele diz que o jogo em si é legal, mas não gosta do fato do destino do estúdio estar nas mãos desse jogo. Mas ela diz que ele não precisa se preocupar com isso. Ele definitivamente vai se sair bem. O dele e a jogabilidade fizeram um sucesso. E o prota observa pela janela e vê o namoradinho dela lá do lado de fora. E o cara literalmente tá esperando ela com um carrão lá. Rapaz, trocou o prota por causa de um carro? Será que foi por conta disso, caras? Não saberemos. E o prota diz pra ela não deixar o menorzinho esperando por ela lá pro lado de fora. E peraí. Ela concorda e vai vazar. Ela dá um tchauzinho e diz boa sorte pra ele. Já não gostei dessa mina, cara. Ele só dá um até mais pra ela lá. E ele vai testar o Dekulien de novo lá. E ele vê que o artista pegou pesado. E ela ainda fala que esse cara é parecido com ele ainda. E ele vê lá que tem 6 atributos. E garoto prodígio. E combinação com mago médio. E quando o Dekulien era criança, era considerado um gênio, um pedestal. Porém, ele era como qualquer outro mago. E por causa de sua arrogância e de seus antecedentes de nobreza, ele acabou com a pior personalidade. E como um personagem desse pode sequer ser considerado humano, né, mano? E bem, né, é pra ele ficar mais forte conforme o cenário vai avançando. Mas ele também já está cercado por aqueles que o odeiam. E ele vê que não pode colocar isso em outro atributo ou traço de personalidade. É algo que não está vencível. E o modelo dele provavelmente foi feito em base dele. Ele vai ver o atributo compreensão. É algo parecido com empatia. Ele começa a adicionar umas coisas lá no personagem. No fim, ele acabou adicionando todos que pareciam bons, mas agora ele tá um pouquinho envergonhado. E ele só acha, né, que é melhor voltar ao original antes que aconteça algum problema. E quando ele só ia dar uma descansada lá para poder voltar tudo ao normal, né, acontece um ping. Ele vê que era alguém que tava mandando um e-mail lá para ele. Parece que era o roteirista. Ele pergunta se ele estava esperando que ele mudasse algo assim do modelo e tal. Mas não, ele só estava esperando para dar uma olhadinha. E ele não tá entendendo, ele tá querendo ver o modelo agora. Aí ele manda mensagem lá, né? Mas ele só diz pra ele dar uma olhadinha pelo lado da janela, do lado de fora. Ué, janela? O que poderia ter lá fora, hein? E tem tipo uma fenda se abrindo e ele fica se perguntando o que é que tá rolando, né? É como se tivesse um buraco no céu. E o prota lá tá se perguntando o que é que tá rolando. E onde carambas ele está? Quem é esse? Então, criança, não se esqueça. Sempre se mantenha atento sobre ele. Dekulien não é um homem domesticável. Ele pode até estar quieto agora. Ele pode fazer algo a qualquer momento. Ele só está escondendo seus próprios talentos no momento, já que ele é um vilão. Mas faz agora, Dekulien! Por quanto tempo você vai dormir, hein? Como você pode se chamar de pessoa, hein? Eu já entendi, já faz alguns dias que eu possuí esse corpo. Mas ele ainda acha que parece como um sonho. E a mina, que puta, né, pergunta por quanto tempo que ele acha ficar confinado por conta de uma mulher. Ela pergunta se ele tá querendo envergonhar a família ou algo do tipo. E ela fala que vai deixar aqueles papéis ali pra ele. Diz pra ele andar logo e se mexer se ele não quer ser demitido. Depois que aquele céu esquisito apareceu, meus camaradas, ele acordou nesse corpo estranho, em um lugar estranho, e já faz uma semana isso. E ele vê, né, que ele tá no jogo que ele fez, é o que parece. E os cenários familiares fizeram ele perceber isso. E o pior, o personagem desse jogo, que não pode escapar da morte, não importa o que, é um homem destinado a morrer. Nosso protinha acabou se tornando o vilão, Dekulien. Já faz uma semaninha que o nosso prota estar aí na mansão Lane, quarto de Dekulien.
No começo, ele pensou que tudo era um sonho, mas depois de um tempo, né, o sentimento de realista da vida, né, fez ele aceitar a verdade. Ele fica se perguntando se é um tipo de vida após a morte, né, por ele ter morrido por um raio. Mas tanto faz, né, de uma coisa ele tem certeza. Ele literalmente se tornou o vilão no jogo que ele mesmo estava desenvolvendo. Ele é tipo o boss intermediário do jogo e não importa a rota que ele pegue. Ele é a raiz de todo o problema, é inimigo de todo mundo ali. E causou vários danos em inúmeros personagens. E por que carambas ele tinha que cair logo com o vilão, né? E o outro grande problema é que ele não faz ideia de qual parte da história ele tá no momento. E tudo que ele sabe, né, é o total de mana que ele possui, mas ele não sabe o tanto de tempo que ela acaba. E ele acha que não consegue se preparar para algo do tipo. E ele não tá brincando, velho. Teve um monte de gente, incluindo ele, que testou o desenvolvimento desse jogo. E esse personagem que ele tá aí, né, só sobreviveu uma vezinha. Esse personagem só não passa de um vilão criado para morrer. Ele serve o propósito dele de ser um vilão boss intermediário. E parece que aquele documento ali foi o que deixaram para o Dekulien. Professor Dekulien da Universidade Imperial de Entendimento Básico de Magia e Habilidade em relação a mana. A Erien, não vou falar o resto do nome dela porque, cara, é muito complicado, foi mal. É a mulher que deixou esse monte de papéis aí enquanto ele dormia. É a meia-irmã do Dekulien. E no lugar do Dekulien, né, é ela que age como uma chefe da casa, tipo isso. Ah, e observação, ela não tem um bom relacionamento com o Dekulien, tá? E a mulher que a Eren falou sobre, provavelmente deve ser a Juliet. E ele só supõe, né, que algo já tenha acontecido entre ele e a sua noiva Júlia. Não é mais fácil ter chamado de Júlia, não, Zé Ruela? E ela disse, professor? E ele lembra que a palestra é hoje. E ele fica se perguntando se ele deve ir, né? Pois ele nunca deu palestras antes, mas ele precisa de informações. E o mais importante de tudo, e aí mostra as informações do Dekulien. E o objetivo primário dele é a sobrevivência. E a missão secundária é a palestra da universidade. Ele até ganha moedas na loja. Ele cita, né, que quando ele acordou, ele viu só essas palavras flutuando em cima do seu rosto. E por causa da Ariel, ele se sente que precisa fazer alguma coisa. E a maneira também do Kuliel morrer por causa da Ariel. Putz. Enfim, né? Essas moedas das lojas são bem importantes também. Mas é o que ele deve palestrar, né, mano? É uma preocupação bem chatinha, mas ele tá de boa com isso. Já que o corpo dele possui o atributo compreensão. Essa habilidade faz ele entender qualquer coisa que pode ser ativada ao consumir a mana. Antes dele se tornar o Dekulien, ele colocou essa habilidade aí, né, para ele poder ganhar um pouco mais de empatia. Como o traço de grau único, que só aparece mais tarde no jogo. E provavelmente tem alguns efeitos ocultos também. Essas roupas e até o banheiro parecem meio estranhos, mas pra ele tá usando isso aí de maneira tão natural, ele acha meio estranho. É como se ele tivesse vindo como Dekulien por toda a sua vida. E normalmente ele se sentiria estranho, né, de usar roupas como essas daí. Mas parece que elas são elegantes e traz conforto para ele. E esses são outros traços dele: intimidação e dignidade e senso ético. É como se estivesse dizendo para ele que o corpo agora pertence a ele. E ele nem consegue sentir a vontade, né, de dizer algo que seja considerado rude. E a formalidade, né, que o Kinji um dia achava rígida, agora parece bem natural. Apesar do propósito principal ser reunir informações, e a saída dele à primeira palestra não é algo nada normal. Pois ele é um nobre, um membro superior da sociedade. Nem a pau, né, meu camarada? Que o Kinji, um homem completamente normal da Coreia do Sul e objetivamente alto e bonito, ele tá se auto chamando de bonito, mano. É isso. E para completar alguns objetivos dados para ele, né, por outra pessoa. Um idiota patético e preguiçoso. Esse sou eu, né? Mas eu não vou deixar eu me perder. E também eu não vou baixar minha guarda. Mas um detalhezinho aqui eu nunca tive um carro tão caro como esse, hein? Meio que ele fica pensando em carros caros, né? Ele acaba se lembrando daquela vez. E ele ainda fica meio puto, né? E ele vê que tem mais alguém com ele no carro. E fica se perguntando quem é esse daí mesmo. E o menorzinho dá boa tarde para o professor e entrega algo para ele. Ele fica se perguntando se ele é assistente do Dekulien ou talvez um secretário dele. Ou sei lá. Por acaso você é um feiticeiro? O quê? Eu tô nesse serviço já faz 3 anos.
Eu tô zoando, pô, tô zoando. Pode mais brincar não, é? Aquele documento é só um material para a palestra. É tipo um roteiro para ele seguir. E aquilo lá, né? Tem todas as informações necessárias para ele fazer a palestra do começo ao fim. E nem a pau que ele preparou isso aí tudo sozinho, considerando que ele é orgulhoso e sem talento nenhum. E provavelmente esse rapazinho aí fez todo o trabalho para ele. Ele tenta dizer lá, bom trabalho, mas ele meio que trava. Mas depois que tanto esforço, ele acaba conseguindo dizer. Ele diz para ele descansar até eles chegarem no destino deles. Eu tô vendo coisas. O mestre elogiou alguém. E ele vê que o tão terrível ele é, né, mano? Pois ele se sente enjoado só por ter elogiado uma pessoa. Então esse é o verdadeiro Decoulien. Ele sentiu isso também quando ele estava deixando a mansão. É como se a consciência do Decoulien estivesse invadindo a dele. E eles chegaram ao seu destino e ao local de trabalho do Decoulien, a Universidade Imperial. O local indicado pela casta era o Salão Hotel. E os alunos estavam falando, né, que finalmente vão ouvir a palestra do professor titular Decoulien. Pois todos ouviram dizer, né, que ele era o mestre de interpretação de feitiços. E aparentemente ele era um prodígio quando criança. Atenção pessoas, parem de ficar conversando água aí, né, e prestem atenção aqui. Meu nome é Decoulien e eu não sei o resto do meu nome. Irei conduzir essa aula como professor titular da magia. Irei conduzir essa aula como professor titular da Torre Mágica da Universidade. E agora eu vou começar com a nossa palestrinha, né? Uau, ele é lindo! As minas já estão mijando Guaraná pro professor já, mano. E tem uma putinha lá achando aquilo legal, né? Que finalmente encontrou o inimigo jurado de seu pai. E por algum motivo, essa mina tá zangada com o Decoulien. Por algum motivo, tá? Já 3 anos atrás, o pai dessa garota se jogou de Vasco, tá? E após décadas, vários anos, né, da sua vida pesquisando interpretação de feitiços, pois ele ficou em choque, né, pois a sua pesquisa havia sido roubada. E a pessoa, né, que roubou a pesquisa de seu pai se tornou conhecida publicamente como o gênio da interpretação de feitiços. Isso mesmo, ela está falando do Decoulien, mas não havia nada que eles pudessem fazer. Ela perdeu tudo, né, após a morte de seu pai. Ela já foi uma nobre, mas acabou perdendo a sua casa, como também seu território e todos os seus bens que ela possuía mais do seu pai. No fim, ela não tinha para onde ir, e foi aí que ela jurou a si mesma que ela iria se vingar desse Zé Ruela. Depois daquele dia, né, ela trabalhou feito uma condenada dia e noite, até finalmente ser aceita na Universidade Imperial, onde o Decoulien dava aula. E ela sabe, né, que nenhum dos estudantes sabe, né, que na verdade as habilidades de interpretação são falsas, pois ele roubou essas interpretações do pai dela. E após derrubar a sua família, ela puta se pergunta como é que ele consegue ser tão indiferente, pois ele está ocupando um lugar que era para ser do seu pai. E ela tá doida, né, para revelar as mentiras dele e jogar ele de arrasta nesse exato momento. Mas ela precisa se segurar, né, para poder derrubá-lo. Ela precisa se preparar melhor para a sua vingança perfeita. Atenção, cambada de vagabundo, eu vou começar a aula aqui agora. Permita-me me apresentar. Eu sou o professor veterano daqui da Torre de Magia. Não tô me gabando, tá? Eu sou um mago rank monarca, capaz de comandar os elementos. E fui designado como seu professor especial. Observações: magos são classificados em 11 ranks e monarca é o 4º maior. E ele tem certeza, né, que todos já sabem, mas a magia é em grande parte dividida em 3 propriedades, em 9 categorias. E as propriedades são origem do fundamento da magia, elementos à composição física e material que é meio termo. E já as categorias são invocação, espiritualismo e destruição e suporte, manipulação e a maleabilidade, e encantamento e harmonia, e finalmente especialização. E o que um mago precisa para... Caraca, isso tá ficando mais bom do que eu tava imaginando, velho. E não é só a primeira aula que ele tá ensinando, né, mas também na teoria. A teoria mágica é uma matéria a qual ele não é familiarizado, apesar dele estar lendo um roteiro simples que ele preparou de antemão. E parece que ele tem a
perfeita compreensão sobre o conteúdo. E os traços de intimidação e dignidade atraem a atenção de todos, enquanto o leitismo previne que ele fique nervoso com toda essa atenção. Ao invés dele se sentir pressionado, ele faz se sentir mais naturalmente. E os traços do Decoulien, na verdade, tornam-o Um educador adequado. a mana tem diferentes formas de uso, dependendo de qual parte do corpo ela é armazenada. Normalmente os magos armazenam a mana no cérebro, onde é fácil de imaginar os feitiços. Por outro lado, os cavaleiros armazenam sua mana no coração, pois é o órgão que manda energia para todo o corpo. E finalmente o Dation é a reserva de mana mais adequada para todos, pois é onde a conexão entre o eterno e o externo é mais entrelaçada. E o que ele está tentando dizer é bem simples. E o trabalho duro é importante, mas o seu talento não for adequado. E as escolhas cuidadosas e concentradas também são necessárias. E quem diria, né, que o Decoulien estaria dando esse conselho, né, mano? Pois, na verdade, o Decoulien não era um personagem tão talentoso. Por mais que ele possuía 3.375 de mana, pois tinha um personagem nomeado com uma mana inicial de 30.000. Não, você é hacker, cara, que loucura. Para dar um conselho que era para ele mais ou menos seguir, ele acha meio hilário isso. Isso aí era tudo, né, para a aula dele de hoje. Ah, e uma última coisinha que ele tem a dizer. E ele tá meio preocupado, né, de falar essa última fala, mas ele precisa dizer ela. Pois o verdadeiro Decoulien não teria lido ela. E ele diz, né, alguém tem alguma dúvida? Aí tem um carinha que faz assim com a mão. E ele vê lá que parece que ninguém tem dúvidas. Aí aquela menina lá que tá zangada com o Decoulien grita lá, né, dizendo que um feitiço misterioso foi plantado no dormitório dos magos pela última noite. E algumas pessoas estão falando que foi um ato de um demônio. Como um gênio da interpretação, né, ela quer saber o que ela acha, que ele acha disso, né. Mocinha, você realmente faz parte da Torre Mágica? Ela pede perdão e pergunta do porquê daquela pergunta. Ele diz que se aquilo for o caso, né, ela precisa anunciar a sua afiliação primeiro, pois ele não vai responder uma pergunta de uma criança que não tem bons modos, né? Se fodeu. E o cara simplesmente só sai andando e taca o foda-se pra pergunta dela. Pois ele acabou de perceber o quanto de mana ele gasta, né, mano, compreender. Pois ele usou 1.300 de mana só para compreender apenas um roteirozinho simples. E ele nem sabe quanto vai gastar, né, pra interpretar um feitiço que ele nunca viu antes. Ela passou vergonha. E a tentativa de ela se destacar acabou falhando, né? Ela manda ele esperar um instante, pois os magos da torre estão se recusando a interpretá-lo, dizendo que é um rumor falso. Mas ela sabe, né, que o professor consegue, né, descobrir a categoria desse feitiço. Ela começa a fazer o seu feitiço lá. E ela está reformalmente requisitando a interpretação desse feitiço aí. E ele olha para aquele feitiço e a mana dele só descendo lá. Ela fala que alguns novatos ficaram no dormitório para analisar, mas não fizeram nenhum progresso. E ela pede alguma ajudazinha, né, uma dica. E ele responde simplesmente que é uma barreira mágica. E ela fica besta e ele diz que não precisa nem dar uma dica para ela. É uma barreira mágica da categoria de encantamentos. E alguém tentou prender vocês nela, hein? Isso é tudo, pessoal. Falhou. E a missão do menor foi um sucesso, meu camarada. Refeitório da universidade. Cara otário! Ela queria expor as suas habilidades fraudulentas de interpretação com aquele feitiço desconhecido. Em vez disso, né, ele taxou ela de mal educada só porque ela esqueceu de dizer seu nome. E ela só acha, né, que ele deve ter sido pego de surpresa, enquanto ele tentava enrolar, né, para se safar. Pois ele chamou aquele feitiço de encantamento. Pois magias de encantamento são extremamente complicadas. Normalmente, elas precisam de um intermediário. E como poderia ser um feitiço de encantamento se não tinha um intermediário? E o que ela mostrou foi só uma cópia exata de um círculo mágico que ela viu desenhada na frente das portas do dormitório. Embora as pessoas tenham ficado agitadas com isso no início, acabou se tornando um material de pesquisa dos novatos. Eu sabia que ele era uma farsa. Epirene, menina, o círculo mágico de ontem funcionou quando formulamos o feitiço como uma barreira. Acredita? Como é que é, menina? E ela tá meio impressionada, né? Ela tá até com medo de perguntar pro professor sobre algo.
Ela até pergunta se ela não tem coragem, né? Ela fica lá confusa, né? E se pergunta que se era mesmo uma barreira. Ela diz que sim, né? E se pergunta como é que o Deculion é tão incrível, né? Como é que ele sabia que era um feitiço de barreira sem um intermediário? E ela agradece a Hyperene e vai enviar o relatório sobre isso mais logo e colocar o nome dela. E ela vê que aquilo deve ter sido só sorte. Não pode ser possível, né? E no fim, ela só aumentou mais a reputação dele. E sabe o que dizem, né? Se você conhece o inimigo, a si mesmo nunca será derrotado. E ela vai ter que se preparar mentalmente se precisar encarar aquele idiota todo dia. Apenas espere, Deculien. Eu vou lhe expor. Minha filha, você tá braba. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. E a missão secundária, né, que era a palestra, foi completada. E ele ganhou 5 moedas de armazenamento. E ele vê que aquilo poderia ter ido muito mal, né? No momento que ele olhou o feitiço, a sua compreensão foi ativada involuntariamente. Tu é analfabeto! Só de ele olhar para os círculos do feitiço com as linhas se entrelaçando uma com as outras, foi o suficiente, né, para tirar o resto da mana restante que tinha dentro dele. E ele nem foi capaz de entender que tipo de feitiço era. Ele acertou na sorte mesmo, mano. Mesmo se ele tivesse o dobro da mana que ele tem agora, né, ele não seria capaz de entender os princípios daquele feitiço. Pelo menos nada deu errado, né, velho? Quanto tempo? Pera, essa pessoa é... Cabelos brancos, olhos brilhantes. Eu já vi essa pessoa há muitas vezes através do meu monitor. E ela pergunta como é que ele está, né? E aquela é a Juliet. Ela é a noiva do Deculien. É um personagem nomeado que eventualmente se tornará um pináculo da cavalaria. E ele não estava esperando ver ela. Mas ele não tem muita certeza, né? Digamos que ele tá bem, né? Que bonito, né? Você está bem mesmo depois de ter quebrado a promessa que nós fizemos há uma semana atrás? Pera, promessa? Que promessa? Eu não tenho faço a mínima ideia do que ela tá falando, velho. Mas ele acha que só vai se esquivar do assunto. E fala pra ela que ele não se lembra e dá licença pra ela. E ela pergunta se ele está tentando fugir de novo, como antes. E ele vê que parece que ela não vai deixar ele passar. E ele diz que parece que ele esqueceu, né? Que ele pegou uma febrezinha e acabou se esquecendo. E ele pergunta que tipo de promessa eles fizeram. E ele meio que prometeu, né? Se ele estiver confiante de si mesmo, confessar suas pretensões e arrogância para todos. E aí ela vai estar com ele, mesmo que o mundo vire de cabeça para baixo para ele. Mas parece que ela estava errada de confiar nele. E ela fala que ele pode ir. Ele não entende, mas pede licença pra ela lá. E a mina tá meio braba, hein, meu camarada? Só pela cara dela aí dá pra saber disso. E o seu noivado com o Deculien está fora da sua conveniência. Deculien, um talentoso mago. E Juliet, uma talentosa cavaleira. Com a união desses dois, ele tem certeza que haverá benefícios tanto para a política e quanto para a linguagem sanguínea. Eu vou dizer isso aqui errado, tá, rapaziada? Foi mal. Com os Quenes e os Frendenes, a linhagem dos nobres, não havia ninguém para se opor a esse casamento. Mas ela não se importava muito, já que era pelo bem da família, né? Mesmo se ela não amar ele, né, de volta. No entanto, as duas famílias perceberam que o talento dele não existia em primeiro lugar. Talvez ele não quisesse reconhecer isso, mas ele mentiu para todo mundo a se autoproclamar um gênio na análise de feitiços e se tornou um professor. Depois de alguns incidentes, ele parou de apresentar qualquer conquista. Apesar disso, né, os Eikenes e os Frendenes tentaram se manter quietos sobre o assunto. E ela tem certeza, né, que foi porque as famílias não queriam um assunto de fofoca rolando por aí. Eles não queriam que a sua falha, né, fosse exposta ao público. Mas ela não pôde perdoar essa situação. Ela até estava tranquila com o casamento sem afeto, mas não pôde aguentar as mentiras. Essa era sua confissão como uma cavaleira. Ele diz lá que isso aí foi tudo, ele vai fazer o que ela acabou dizendo pra ele. Pois ele tinha concordado também. E ela tá meio zangada, né? Porque ele não vai manter a promessa dele até o fim. Universidade Imperial Torre Mágica. E a Universidade Imperial é a melhor universidade nesse jogo.
e o departamento mágico é o melhor dentre todos os que tem. Você pode até dizer que o equivalente ao departamento mágico no Brasil é o departamento de engenharia da UESP. Do nada, cara. E a torre mágica é a própria UESP. Ele tava observando lá ao redor, né? E parece algo bom, né? É um lugar bem largo e tem um jardim carregado de flores. Até lembrei ele um campus na América. Ele e seus colegas de time gastaram inúmeras noites juntos para criar essa atmosfera. Ele só acha, né, que seria muito mais legal se ele tivesse experimentado essa sensação em um corpo diferente do que ele tá agora, né? E aparece alguém correndo lá e o nosso protinho só dá uma usada no pobre, né? Ele até pede desculpa lá, né? Pois ele estava com pressa para ver o seu professor. E ele vê que aquela criança é a mesma que estava com ele lá no carro lá. Ele estava pensando que era até uma emboscada. Ah, você, o seu nome era Zoro, né? Ele disse que não, seu nome é Allen. Mano, é cada nome complicado, velho. Ah, eu devo ter me confundido. Certo. E ele vê lá que era por isso que ele estava com pressa de ver ele, né? Ele disse que sim, que aquela dali era a lista de novos patrocinadores de magos novos deste ano. E aí é o escritório do Dekulien. A Torre Mágica é similar a um laboratório de pesquisa do mundo real. Então, o dinheiro é necessário para o desenvolvimento da magia. E os professores da Torre Mágica patrocinam os novos magos que são considerados dignos. E ele vê algo interessante. Tinha um nome brilhando em dourado. E ele assume que deve ser por conta dos traços do Dekulien. Magnata Prode de Rico, olhar afiado. E isso é definitivamente a combinação do magnata do Prode de Rico e olhar afiado. E o assunto que a pessoa por trás deste nome trará bastante dinheiro. E tem alguns outros também, né? Como esse daqui. Ela é a mais brilhante de todos. A Eperene Luna. O nome principal desse jogo, de acordo com os desenvolvedores responsáveis por modelar ela, pois ela acabou perdendo seu pai pelo Dekulien. No entanto, ele pergunta por que a Eperene Luna não tem nenhum patrocinador. Mas parece que todos estão assustados demais, sabe? E ele meio que entendeu. Provavelmente todo mundo deve estar preocupado, né? Se alguém patrocinar ela por causa dele. E ele vê que ela é muito talentosa para ser o suficiente para vir para a Torre Mágica. No entanto, né? A Eperene Luna é inimiga do Dekulien. Não, na verdade o Dekulien é inimigo dela. E se ele deixar como as coisas foram no jogo, vai encontrar um finzinho para ele, né? Ele vai se lascar. Destino do vilão. Pois no jogo, né, o Dekulien morre de diversas formas. Uma foi com uma espada no coração, e uma outra foi uma varinha na sua cabeça, e o outro foi um veneno numa taça de vinho, e o outro foi uma bomba terrorista. E qualquer que seja o meio ou o fato dele morrer, não vai ser mudado. E se ele quiser viver, ele vai ter que fazer escolhas diferentes. Uma escolha que o Dekulien original nunca teria feito. Ale, entregue esses daqui e pegue emprestado uns livros que vou anotar agora, antes de ir para casa. Certo, senhor. E o Allen dá um adeuzinho para o professor. E ele vai precisar de um monte de dinheiro se ele quiser sobreviver. Um monte de mortes desnecessárias pode se resolver com bastante dinheiro. Tá, esse prota não é nem besta, mano. E investir em um mago é o único meio de conseguir dinheiro. No entanto, isso não é o suficiente. Tem várias pessoas no mundo que têm ressentimento sobre ele. E eles vão tentar matar ele sempre que tiver uma chance. Então, para ele realmente sobreviver, o que ele precisa ele precisa se tornar mais forte. Absolute Cinema. E a melhor forma dele sobreviver nesse mundo é se tornando o mais forte. Entretanto, os talentos do Dekulien são apenas medianos. Nesse ritmo, ele não conseguirá reagir aos riscos futuros, a menos que ele se prepare apropriadamente. Senão, como é que ele vai conseguir sobreviver a incontáveis mortes que ainda estão por vir? Mas ele tem algo ao seu favor, que são os seus atributos. O Dekulien não consegue controlar os 4 elementos, como ele tanto se gaba, mas ele tem potencial em manipular os elementos de terra e fogo. E o resultado de combinar terra, fogo e metal leva à formação de outro atributo do Dekulien, chamado de toques de Midas. E esse toque de Midas consome toda a mana do usuário para desbloquear o potencial do alvo. Portanto, o talento do Dekulien em manipular metal o permite que ele controle as lâminas levitantes controladas por QI.
Parece algo grandioso, mas quando o chamam de lâminas levitantes controladas por QI, é apenas telecinese básica. No entanto, isso com certeza não é algo comum nesse mundo. E o que falta em poder pode ser compensado manipulando as propriedades do metal. Mas para perceber tudo isso, primeiro ele precisa aprender a manipulação. E ele vai aprender a manipular os objetos. Vamos testar. E ele começa a aprender sobre a magia lá. E o conteúdo dos feitiços da telecinese básica estão entrando diretamente na mente dele. E talvez agora, né, ele consiga. E ele começa a levitar algo lá. Já que agora ele memorizou, né, o básico da telecinese, ele não precisa de um feitiço de conjuração. Ele experimentou algo que ele só via em jogos. E tipo, memorizar, ele permite ele conjurar feitiços que ele já compreendeu automaticamente. Isso é muito roubado, mas tá bom. Por mais que isso seja básico, se for esse tanto, ele não vai conseguir alcançar o nível que ele quer, né? Mesmo com uma telecinese de alto rank. Ele fica lá se perguntando o que é que ele vai fazer. Aí ele pensa, né? E se ele colocar círculos mágicos em todo o seu corpo? Nesse mundo, círculos mágicos se fortalecem quanto maiores eles forem. Então, se ele compreender todo o seu corpo, usando a compreensão, e não apenas usando o seu cérebro, mas o seu coração, o núcleo inteiro, e colocando círculos mágicos por todo o seu corpo para em si fortalecer a sua telecinese. É claro que também tem uma chance do corpo dele ficar sobrecarregado ou ter efeitos colaterais, mas o corpo dele tem um atributo chamado Homem de Ferro, que permite aguentar efeitos colaterais. Isso só é possível para mim nesse mundo. Meu nível atual e de mana é 800. Deve ser o suficiente para eu ter o gostinho, pelo menos. E ele começa a fazer isso que ele tava pensando. E ele sinceramente estava sentindo uma dor terrível. Era uma dor que não podia ser comparada. Era tipo uma dor que parecia que todos os ossos do seu corpo estivessem sendo quebrados e os músculos sendo rasgados. Entretanto, ele não pretende vacilar. Ele não vai deixar sair nenhum barulho. Caraca, você já tava gritando aí, mano. Pois isso era a elegância necessária para ser um nobre. E algum tempo depois, Decolien tava lá paradão. Mano, a mana do cara tava em velho. Ele se sente exclusivamente exausto. Parece que ele falhou por falta de mana. Mas ele conseguiu algo disso. Agora ele tem um círculo mágico em seu ombro. E nesse ritmo aí vai demorar 2 semanas para ele cobrir todo o seu corpo. Um mês após o seminário de Decolien, o primeiro dia de aula, e tinha alguns alunos conversando lá, né? Isso é diferente do que os veteranos falavam. Todas as aulas deles são assim? Eu, professor, desejo testar suas habilidades. Tragam qualquer resultado dessa área, transbordando de elementos. E quem diria, né, que ele simplesmente mandaria eles estudar sozinhos. Então eles precisam fazer alguma coisa com os elementos. Por isso que eles estão ali fora. Eles se perguntam, cadê o professor Decolien? Cara irresponsável, mandando a gente estudar por conta própria no primeiro dia, que tipo de idiota é esse? E a menina esbarra na Epirene. E quando ela olha para aquela pessoa que esbarrou nela, e aquela garota se chamava Silvia Vozepine Ilande. Eu sei que eu falei errado, foi mal. Ela fica olhando para Epirene e só vaza depois. E a Epirene fica se perguntando se ela a reconheceu. Se ela não tá enganada, né? Aquela garota deve ser da família Ilande. 10 anos atrás, os Ilandes, temendo o potencial do seu pai, utilizaram suas tropas para cercar a mansão e os ameaçar. E como é que ela não lembra dela, né? E aquilo que ela estava fazendo acabou quebrando. E ela se pergunta o que é que aconteceu. É como se a mana estivesse sendo sugada para algum lugar. Mas parece que era só a Silvia fazendo alguma coisa. E a Pirene vai lá perguntar o que é que ela tá fazendo. Você percebe, né, que você pegou tudo que eu juntei, né? Você tá surda? Ela se pergunta qual é o problema dela, né? Pois ela não tá respondendo ela. Espera aí, por que você está fingindo que não me conhece, hein, senhorita Silvia? E foi como ela pensou, né? É impossível ela não reconhecer ela. Depois de ter ameaçado sua família, obrigar a desistir da magia. E ela provavelmente deve estar com medo dela roubar toda a atenção pra ela, né? Minha filha, eu não te conheço, não. Agora você está me menosprezando, é? Ela diz que não conhece ela, mas conhece o pai dela. Ué, minha filha, então você conhece ela se conhece o pai dela, né? Aquele ex-nobre arrogante. Aí, meu amigo, ela tá chamando a mina pro X1, mas não tem como. Ela também ficou sabendo, né, que o pai dela foi de comes e bebe. Rapaz, mano, olha ali. A mina tá indo pra cima da outra. Treta, treta. O que você disse? Repete aí, repete. Bora, te desafio tu repetir isso aí, bora, fala de novo.
Pô, acho que essa menina se cagou que ela não tá falando, mas meu amigo, simplesmente do nada acontece uma fudendo explosão. E todo se pergunta o que rolou, né? E se tem alguém ferido. Já acabou, Jéssica? E aí Pirene simplesmente tá segurando a cabeça da mina, meu camarada. E ela dizendo pra ela soltar ela. E ela tá mandando ela repetir, né? Pois ela ousou insultar o seu pai. Aí tem mais que dar pé mesmo, meu camarada. Quando ela tava dizendo que ia acabar com ela vê algo. E ela simplesmente, sei lá de que carambas é isso aí. Pô, pior que nem os alunos sabem o que é aquilo. Só sabe que aquilo é um vazio. Entendi, foi nada. E ali é onde as suas manas colidiram. E aquele bagulho tá sugando tudo em volta. É tipo um buraco negro, então. E parece que aquela paradinha ali vai explodir e todos têm que correr, né? Mas não, se aquilo explodir de verdade, os fragmentos metálicos vão voar como bala, meu camarada. E todos ali vão acabar morrendo. Ih, rapaz, parece que o bagulho explodiu. A Hyperine tava até usando um escudo lá pra se proteger, mas parece que ficou tudo quieto e aquilo parou. E olha quem tá ali, né? O brabo do Dekulien, meus camaradas. E ela se pergunta quando foi que ele chegou até ali e os fragmentos foram congelados. E o Dekulien estava usando a sua telecinese. E no momento que o Dekulien estava usando a telecinese, houve exclamações por toda parte. Todo mundo tava admirado. Como era um estudante aprendendo sobre a magia, né? Eles não puderam evitar, né, mano? De sentir a beleza da magia. E a Pirene vê que aquilo era uma magia de encantamento. E ninguém conseguia evitar, né, de reconhecer que era deslumbrante. E ele fez uma pilha, meu camarada, daquilo. Prestem atenção, vamos encerrar a aula por hoje, beleza? Todos, com exceção daqueles que causaram essa comoção, podem ir. Merda, eu tô ferrado. Sala de interrogatório. Vocês chegaram primeiro, presidente. Professor Dekulien, como esperado, vocês demonstraram um compromisso e servir de exemplo para todos os magos. Esse daí é o professor do departamento de estudos de suporte, Helen. E o do bigodinho é o professor do departamento de estudos espirituais, o Heletan. Pô, é cada nome, mano. Bem-vindos, professor Retelian e professor Helen. Helling, foi mal, seu nome é meio complicado. Peço desculpas por convocá-los tão de repente, mas agradeço por terem vindo tão rápido. Certo, professor Dekulien? E essa daí é a presidente da Universidade da Torre Mágica, Deline Segilian. Pergunta, quem será que foi que ousou a tocar na senhorita da família Ilade? E pelo que ele ouviu, né, parece que foi uma plebeia, que nem sequer frequenta a academia. Mas ele também ouviu, né, que o professor Dekulien conseguiu resolver as coisas que se tornaram uma bagunça. E o outro carinha acha que foi impressionante. Pô, o cara tá me bajulando na cara dura, mano. Todos os professores aqui são bons em navegar o mundo. Então o resultado desse encontro disciplinar está basicamente confirmado. A filha influente da família Ilande, Silvia. E a nobre Craída, que é praticamente uma plebeia, a Hyperene. É óbvio, né, que eles vão defender, né? E meio que ele precisa mudar o resultado desse encontro disciplinar. Desde antes, ele já conseguia ver a grande energia escardante emanando da Hyperene. Ela tá zangada, meu camarada. Só é visível para ele porque ele tem a visão aguçada. Ela meio que mostra, né, o destino do vilão, meio que se manifestou. Se ele não conseguir mudar o resultado, né, a sua morte vai se aproximar. E o encontro disciplinar entre as magas novatas Hyperine e Silvia irá começar. Você, como ousa causar conflito dentro dessa escola? Os alunos poderiam ter sido feridos se não fosse pelo professor Dekulien. Sou responsável. Por que você começou essa briga? Mas meio que ela não pode dizer. E ele fica sem entender, né? Por que ela não pode dizer. E ela acha que o Dekulien deve estar olhando de algum lugar. Ele é o motivo dela não poder falar nada. Ouvi que seu pai morreu. Mano, essa mina aqui, mano, porra. A Silvia menosprezou o seu pai e incomodou ela de forma astuta. Mas ela não pode dizer isso na frente daquele cara, né? Que tipo de brincadeira é essa? Algum tipo de complexo de inferioridade seu, é? E ela disse que ela deveria ter se lembrado da diferença de posições entre ela e a Silvia. Mas ela ignorou essa diferença. Cara, Zé Ruela, mano. E agora é a vez da Silvia começar a falar alguma coisa. Olha, durante a aula, eu acidentalmente destruí o trabalho dela e que levou essa discussão aí. Essa foi isso aí mesmo, pô. Confia. Ele começa a dizer lá que a Silvia fez de propósito e mesmo assim a Hyperine causou toda aquela bagunça. Como uma plebeia sem nome fazer aquilo. E por acaso ela tem problemas de controlar a raiva?
Ele só acha, né, que deveria expulsá-la, né, pois não pode deixar uma comoção dessa daí em branco. E ela está se sentindo meio fria por ter escutado todos os tipos de insultos em um mero encontro disciplinar. E todas as broncas estavam indo para ela. E ela não consegue dar nenhuma desculpa. E também não há ninguém que possa protegê-la. Está tão frio. É tudo culpa daquele cara, Dekulien. Dekulien, parece que nossas opiniões foram organizadas, né? Não parece que não vão poder opinar não, hein? Professor Dekulien, como você é alguém que estava presente, nós gostaríamos de ouvir a sua opinião antes de chegarmos a uma conclusão aqui. Eu aqui, o Dekulien, o brabo, pergunto a você, como chefe dos professores dessa torre e membro do comitê disciplinar, você acha que não teve culpa nesse incidente? Senhorita Silvia Ilade. Vou perguntar novamente, você realmente acha que não teve culpa nesse incidente? E Pirani fica tipo, o quê? Que reviravolta é essa? O que você está dizendo, professor? O Dekulien diz ainda que ela poderia ter evitado esse incidente aí, mas ela não quis isso. Ou talvez suas habilidades que todos exaltam tanto não foram o suficiente, hein? Caralho! Ela sente muito lá, pois, para ser honesta, ela não bloqueou o golpe dela só porque ela não queria que ela tivesse mais problemas. E aí Pirene tá confusa, por que ele tá perguntando pra Silva e não para ela? Independente de qualquer coisa, a culpa é dela. Mas, mesmo assim, professor Dekulien, a culpa não é do defensor, a culpa é do que atacou. Não? Olha, se esse é o caso, meu camarada, se você se importa com o contexto, então a culpa é minha por não ter ido à aula, né? Professor Helen, você quer que eu assuma a culpa? É isso? Creio que não. Apenas acho que foi desagradável. Ele está refutando o professor que estava do lado da Silva? Por que ele está indo tão longe? Ela meio que quer que ele pare de defender ela. E ela que diz para parar com isso aí. Ela diz que as crianças precisam lutar para poder melhorar, pois essas crianças acabaram de se tornar novatas. Então, ao invés de ficarem discutindo quem é o culpado, vamos deixar essa situação passar por agora. E nenhuma ação das duas será tomada, então elas podem ir. E ela meio que estava preparada para a expulsão. E o Dekulien, que ela conhece, definitivamente teria expulsado ela. Então, por que, né? Ele não fez isso. Como esperado do professor Dekulien, você tem uma forma incrível de analisar os eventos. É tudo pelos estudantes. Esse cara barra muito o ovo do Dekulien, cara. E o Dekulien olha para Epirene. E ela tem uma pergunta. Se ele lembra do último nome Luna. E se ele conhece o pai dela. E se ele sabe que ele sofreu a sua vida toda debaixo dele. Antes de ele ir de arrasta. E ele meio que já sabia, né, que ela tava querendo perguntar alguma coisa. Pois já era o esperado. Pois era preciso saber, né, se ele lembra da família Luna. Que o seu pai morreu por causa dele. É isso. Mas ela pensa, né? Digamos que ele lembra, mas vai que ele adia o veredito para se proteger. Mas mesmo assim, ela acha que se nem ele sequer se lembrar do seu pai, isso só seria algo mais doloroso. Você não precisa perguntar. Não desperdice seu potencial com coisas do passado. E ele vai se embora depois daquilo. E ela já sabia. O Dekulien conhece a ela e seu pai. Ao caso, ele não teria ajudado ela. E o Dekulien deve ter sentido algum senso de responsabilidade e decidiu ajudar ela. Então, provavelmente, o motivo dele ter ajudado ela antes foi por pena. Ou não, né? Isso era um alívio para ela, então ele não esqueceu ela. Então, ele lembra dela. Ela já está satisfeita com isso. Pelo menos, por enquanto, isso é o suficiente. Ela chora lá. E o destino do vilão superou a variável de morte. Ele ganhou 2 moedas na loja. Mocinha, você pode me dizer o que aconteceu? Bom, você precisa se preocupar mais com aquela criança. Esse daí é o Gitrion, o chefe da família Ilande. Ele é um espiritualista rank 3. Ele acha que a Epirene Luna é muito talentosa, sem dúvidas, mas ela perdeu a sua oportunidade. Há 10 anos atrás, no dia da realização do exame de aptidão para a entrada da academia, foi aí que ela se encontrou com ela pela primeira vez. Oh, impossível! Ambas possuem um talento para se tornar Akimagas. Mas que carambas é isso? As duas no campo? O que está rolando? Não estou entendendo. O auge do mundo mágico, Eternos, são seres de um nível que nem mesmo o Imperador pode encostar. E aqueles que alcançam esse nível são chamados de Arquimagos e têm seus nomes gravados na história do continente. No entanto, de acordo com a tradição, só 3 pessoas podem se tornar Arquimagos em uma era. Não importa quais são seus tipos de especialidades. Esta é uma
uma regra imutável dos magos. Naquela época, além do assento de Demuricain, 2 estavam vazios. No entanto, um deles praticamente seria designado para Adeline, a presidente da Torre Mágica. Em outros casos, a Silva, que é a herdeira da família Ilang, e a Eperene, cuja família era do ramo colateral, a dela, as duas deveriam competir pelo assento restante, mas pelo que nós vimos não foi o caso. E o que ela entendeu, que o seu pai disse explicitamente: desista da entrada da sua filha para a academia, agora, não bora. E naquele dia, ela estava ciente do real motivo pela qual os Ilades humilharam a família Luna. Era tudo por causa dela. Eles fizeram aquilo tudo para ela se tornar uma Akimaga em vez da Empirene. Mas ela também tem esse desejo de se tornar uma no destino, Ela fica se lembrando lá do que a Empirene disse, se ela tinha medo dela alcançar ela. Mas parece que ela só teve azar mesmo. O pai dela disse que apesar que ela não precisa se preocupar com aquela criança, ela precisa tomar cuidado com o Dekulien, pois o Dekulien não é um homem qualquer. Ele pode parecer alguém comum agora, mas já foi chamado de gênio quando ele era criança. Pelo que ele pode saber, ele poderá atingir voos mais altos sem ninguém esperar nada. E ela já sabia, que o professor Dekulien tinha percebido a sua armadilha naquela hora lá daquela explosão. E naquela hora lá, sem dúvidas, ela fez a mana da Eperene desaparecer. Ela montou uma armadilha, que quando aquela mana lá entrasse em contato com a Eperene, ia causar uma explosão. E seria um acidente enorme, e ela ainda ia ficar muito mais recrencada do que já tava, mano. Mas o Dekulien notou seu plano de imediato, mesmo que ela tenha verificado se havia algum rastro de magia de observação na sala. Ainda assim, ele ainda propôs um acordo em vez de culpar. Eu sei de tudo, então me siga, hein? Foi uma ameaça, ela não teve a escolha se não aceitar. Ela estava pensando que ele era só um homem de nariz empinado com um talento um pouco acima da média, mas ela estava errada. Mas ela quer saber que tipo de homem ele é realmente. Alguns dias depois, na mansão dos Dekulien, aqui o Hall está pronto? Ele disse que vai descer em alguns minutos. Ele estava lá se perguntando se ele fez a escolha certa em ajudar a Eperene, pois graças a isso ele removeu uma variável de morte e ainda ganhou moedas na loja. E ele não esperava, que aquela garota que fez a pergunta fosse a Eperene, pois naquele tempo era ela bastante hostil com o Dekulien. Claro que a Sylvia vai ficar com rancor dele, porque aconteceu aquilo, mas ele não teve escolha senão apagar o fogo do seu sapato. Mas ele vai deixar isso aí de lado em relação aos eventos sociais, ele prefere evitar isso. Entretanto, ele não pode deixar essa chance de passar, de ganhar novas moedas para a loja. Missão secundária: a partir do evento Frodo Ano Novo, ele vai ganhar 5 moedas na loja. E ele precisa mais ou menos de 5 moedas para poder acessar a loja. Então ele deveria conferir os personagens nomeados no evento. E ele chega ao seu destino. Eles dão as boas-vindas para o professor Dekulien. E parece que tem um bocado de gente aí. E todos ao seu redor parecem nobres de alto nível. E ele está vendo um monte de pessoas de famílias nomeadas. Especialmente o Wille, que ele mesmo moldou. Será que eu fiz a escolha certa ao vir aqui? Esse carinha veio aí e vê que é o professor Dekulien. Ele diz que o seu filho está fazendo as suas aulas e o nome dele é... Quando o cara ia terminar de falar, aparece um monte de gente lá querendo conversar com o professor Dekulien. Eu quero ir pra minha casa. E ele escuta alguém familiar, que era a senhorita Ganesha. O velhinho lá tava chamando o Dekulien pra jantar, mas... o Dekulien só passa reto, pois ele ouviu a voz da Ganesha, agorinha mesmo. E conhecer ela terá uma marca importante na história, até entre os aventureiros, que é a melhor coisa que ele pode fazer hoje. Caramba, onde que ela tá? Eu acabei de ouvir o nome dela da agorinha. Sumiu! E ela simplesmente estava observando o Dekulien à distância. Essa moça que formosa, moça bonita. Moça bonita. Moça bem feita. Ela é a 5ª personagem mais poderosa no começo da história. Se é um jogo, tem história, meus amigos? Mas ele tem certeza que ela está por perto. E ele finalmente achou ela. Essa mulher com tranças vermelhas e vestindo uma roupa de aventureira. Ele precisa se apressar aí. Então é quem eu acho que é? O professor Dekulien? Eu já esqueci como é que fala o nome do personagem. Acho que é En. Ele é um mago imperial exclusivo, monarca rank 4, o de mais alto.
E ele acha aquilo uma honra, né? É impressionante que o chefe dos professores Deculian lembra dele. Ele diz que já faz tempo e pergunta como está indo a sua pesquisa. É muito cedo, mas ele já ouviu alguns rumores. E ele pergunta do que ele tá falando, né? Mas não é nada demais não, só que a pesquisa dele não teve progresso em 3 anos. E também tem aqueles que duvidam de suas habilidades. É, pelo que eu tô vendo ele só tá me provocando mesmo. E esse cara aí, né, era o parceiro do Deculian na universidade. Eles eram próximos, mas depois de perder a posição de chefe dos professores para o Deculian, ele começou a expressivamente ter inveja e remorso contra ele. E talvez o Deculian original poderia até se irritar, mas as provocações sem sentido dele não faz sentido para ele. Não é como se o que ele estivesse dizendo fosse totalmente errado, né? Já que os rumores que ele tá falando aí são realmente verdade. E quando ele olha por o rumo da Ganacha, ela meio que já vazou, meus amigos. E o Lourinho tá lá dizendo se ele agiu como um soberbo, ignorante, ninguém vai querer ser como ele. Pô, apesar de eu ter perdido ela por conta desse Zé Ruela aí, é foda. Ei, Lourinho. Sim? Chega dessa merda e vaza da minha frente, seu pedaço de queijo mofado de bosta. Pera, como assim queijo? Como assim queijo? Merda, eu preciso achar a Ganacha rápido antes que ela assuma dessa reunião social. Senão, meu plano vai acabar sendo arruinado. E todo mundo tá se perguntando pra onde o professor Deculian tá indo. Mesmo depois dele ter se livrado daquele loirinho lá, os outros ainda continuam seguindo ele. É por isso que nosso Protinha não gosta de ir para encontros sociais. Professor Deculian? Ganesha? Nós nos encontramos aqui ou você estava procurando por mim? De pensar, né, de ele tá fugindo daqueles menor, ele ia encontrar a Ganacha. Mas o mais importante é onde a Ganacha e o Deculian se familiarizaram. Acho que é isso. Ele fala que simplesmente se perdeu, mas ela já sabia que ele estava seguindo ela, já que parece que ele tem algo a dizer para ela. E ela pede desculpa pela missão daquela última vez, pois ela devolveu o adiantamento da taxa de cancelamento. E se pergunta se ele pode deixar passar dessa vez. E ele percebe que eles têm um relacionamento baseado em comissões. E ela pede perdão por não ter conseguido trazer aquelas crianças talentosas de magia que ele pediu para ela. Não é como, né? Se ela tivesse trazido elas, certo? Pois ela ficou apegada a elas e não conseguiu dar para o Deculian. As crianças, tá, rapaziada? As crianças. Eu estou tentando imaginar sobre o que ela tá falando. Mas ele só acha que o Deculian só ia repetir algo que ele já havia fazendo há bastante tempo. Pois ele tenta compensar sua própria incapacidade usando uma criança talentosa. E ela quer perguntar uma coisa para ele. E ele se pergunta o que é. Quando você vai continuar vivendo desse jeito? Até quando é? Antes de ele possuir o corpo do Deculian, ele aceitava as palavras doces daqueles que não ajudavam em nada, e destruiu a confiança daqueles à volta, e feriu muitos por conta da sua própria fama. No entanto, ele disse que vai viver de uma forma diferente, e ela realmente não estava esperando essa resposta, pois ela pensava que ele ia matar ela depois dela ter dizido isso aí, já que ela aceitou uma missão secreta e acabou fugindo no progresso. Essa é uma exceção, Ele se pergunta se ele realmente tentou matar a Ganesha, que é uma lutadora de alta classe. O Deculian realmente estava pronto para morrer, cara. Ele não sabe sobre o Deculian original, mas a Ganesha é capaz de matar alguém com apenas um balançar do seu cabelo. A mina é braba, é isso. E os seus traços dela são de corpo invencível e mestre de todas as artes marciais. E ela é uma lutadora aventureira que chegou no pico da sua força física. Por ele ter possuído Deculian, provavelmente ele não pode enviar um assassino atrás da Ganesha. Se ele tivesse feito, ela provavelmente já estaria morta. E ela vê que é um pouquinho diferente do que ela pensou. Será que ele comeu algo errado hoje? E ele meio que já vai indo, que ela não precisa se preocupar, que ele não vai fazer nada. E ela pergunta se realmente tá tudo bem, se ele não vai mandar um assassino ou algo assim. Isso é algo que não teria muita graça, sabe? E a mina fica tipo, caraca, ele tá diferente. E com o poder dos Recanes, como a Ganesha disse, ele poderia usar a guilda de aventureiros para pressionar ela. Mas ele não quer ter variáveis de morte, né, meu camarada? Ele pretende evitar isso. Destino do vilão, variável de morte evitada.
Caraca, antes isso aí era superado e agora foi evitado. Ele não reconheceu, mas parece que aquilo era uma variável de morte e ele nem tinha percebido. E ele não consegue sentir a vontade em nenhum lugar ali. Eu quero ir pra minha casa. Ei, por quanto tempo você vai ficar aí? Essa daí é a Holly, amiga da Juliet. Ela é estreante e aventureira. Ela tá no 12 rank mais alto. Ela disse que não queria ir ali em primeiro lugar, mas ela disse para parar com aquilo. E ela pergunta como é que vão as coisas com aquela pessoa lá de antes, sabe? Elas perguntam o que, né? E ela fala, ué, sobre o professor Decoulien. Pois ela estava preocupada sobre antes, né? Sobre os rumores. E ela fala que é claro que não está indo nada bem, né? E ela diz que ela não pode dizer algo como aquilo muito alto. E ela vê o Decoulien. E o Decoulien olha para ela e vira o rosto. E o pessoal olhando lá pro Decoulien indo embora. Um homem que adora eventos sociais. E ele também tá indo embora sem olhar para sua esposa. E talvez ele não tenha uma boa relação com sua amada esposa. E se isso for o caso, os rumores de antes devem ser verdade. Como o Decoulien saiu do evento social mais cedo do que o habitual naquele dia, criaram-se rumores que ele foi-se embora por conta que ele teve uma briga com a Juliet. Mas não havia como o Kim hoje saber sobre isso. Ele cumpriu, né, essa missão aí, né, de ir para o evento Flores do Ano Novo. E ganhou moedas na loja. Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o likezão, de se inscrever no canal e hypar o vídeo. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! Faz o L!